Olá a todos, já há algum tempo que não gravava um vídeo aula, e achei que este era a altura perfeita na medida em que saiu um artigo bem fresquinho, 2022, hum, e passo a ler o nome do artigo, do paper: Identifying Peripheral Arterial Diseases or Flow Limitations of the Lower Limb. Important Aspects of Cardiovascular Screening for Referral in Physiotherapy. Uma revista de referência da área da fisioterapia, Musculoskeletal Science and Practice. Várias frases no artigo chamam a atenção para o facto do fisioterapeuta ser um profissional de primeiro contacto e então ser importante este screening, este diagnóstico diferencial e esta referência num paciente com doença arterial periférica, no membro inferior, porque é o mais comum. E ao ler este artigo achei que podia-se fazer perfeitamente a ponte. Há uma transversalidade e uma transferência de informação que pode ser perfeitamente feita para a área da osteopatia, na medida em que em Portugal e em outros países é uma profissão regulamentada e onde reconhece a autonomia de diagnóstico e de tratamento e reconhece como profissional de saúde o osteopata e é um profissional de saúde de primeiro contacto. E por isso, mesmo e exatamente por ver na minha prática clínica também a importância deste diagnóstico diferencial, do reconhecer sinais e sintomas e do referenciar o paciente quando é importante, e que há pacientes que aparecem com diagnósticos que não são corretos, e na doença arterial periférica ou na doença vascular periférica é comum temos pacientes com sintomas ligeiros ou mild virem com diagnósticos de rupturas musculares, por exemplo, ou tendinopatias. E, portanto, é importante estarmos atentos a estes sinais e sintomas e este diagnóstico diferencial nesta doença vascular. De resto, doença vascular cuja arterial é mais comum, imita muitas vezes sinais e sintomas de doença de neuropatias periféricas, de radiculopatias, e achei que este artigo era muito premente e muito importante. Identificação de doenças arteriais periféricas e ou limitações do fluxo sanguíneo do membro inferior, aspectos importantes para o rastreio cardiovascular e referência em osteopatia. Muitas condições podem, de facto, causar ardor nos membros inferiores, a doença arterial periférica é uma destas, e reconhecer então estes sinais e sintomas é muitas vezes um desafio, até porque podem imitar, como eu disse anteriormente, condições neuromusculoesqueléticas, ou podem mesmo ser a doença arterial periférica uma comorbidade com outras patologias, como por exemplo radiculopatias lombosacrais ou mesmo neuropatia periférica do membro inferior, porque é o mais comum, é ser no membro inferior esta doença arterial periférica. É definida como um bloqueio total ou parcial dos vasos sanguíneos e é frequentemente causado pela aquilo que é o processo degenerativo e associado a um processo inflamatório que acontece fruto de hábitos de vida e fruto da idade. Isto chama-se arteriosclerose, endurecimento como consequência de um processo inflamatório que acontece nas artérias, frequentemente causado por arteriosclerose com placas ateroscleróticas ou placas de ateromas, não é? Muitas vezes a aterosclerose é uma forma da arteriosclerose, e a arteriosclerose é o enrijecimento, o endurecimento das artérias, que tem muitos fatores, muitas causas, mas que estão intimamente relacionados também com fenómenos de hipertensão, com hábitos alimentares, com tabagismo, com sedentarismo e com a idade. Esta doença arterial periférica é mais comum nos membros inferiores, tem uma prevalência de 7% em indivíduos entre os 55 e os 59, 25% em indivíduos entre os 95 e 99 anos de idade. Em grande parte de todos os casos, a doença arterial periférica é assintomática, ou o doente com doença arterial periférica é assintomático. Os sintomas tendem a ocorrer quando o fluxo sanguíneo é de facto insuficiente para satisfazer as necessidades metabólicas, porque de resto antes disso é muitas vezes assintomático. Olhando para aquilo que é a circulação sistémica, porque estamos a falar em doença arterial periférica, importa só distinguir
podíamos encaixar a doença arterial periférica na categoria de doença vascular periférica, porque estes fenómenos de depósito de gorduras, de lípidos, de cristais de cálcio, de placas de ateromas não acontecem só nas artérias, mas dentro da degeneração vascular podemos incluir as arterioscleroses, os aneurismas, as tromboses, os tromboembolismos, que não acontecem só nas artérias, também acontecem nas veias, embora seja mais frequente nas artérias. Nas veias temos a questão da trombose venosa, tromboflebite e trombose venosa profunda, mais prevalente. Importa só olhar para, de facto, o tecido vascular, naquilo que é a circulação sistémica, e relembrar que temos as grandes artérias principais, temos artérias musculares que normalmente são assintomáticas e não dão, mesmo com degeneração, normalmente não dão sintomas, mas temos depois as arteríolas e as meta-arteríolas que vão formar depois a parte da cama capilar, onde uma parte temos a parte arterial e a outra parte dos capilares temos as vénulas e depois as veias. Ambas as veias e artérias têm uma constituição igual, com umas diferenças na quantidade de colagênio, na quantidade de musculatura lisa, mas a sua constituição é basicamente igual. Temos aquilo que é chamado uma túnica ou uma lâmina íntima, interna, onde estão as células endoteliais e o lúmen. E depois temos uma camada interna elástica e uma camada externa elástica, aqui só está a interna, uma lâmina interna elástica, que basicamente tem muita fibrina, muita elastina, colagênio, e depois temos nas artérias temos uma grande camada de musculatura lisa, músculo liso, e depois temos a túnica externa ou adventícia, com bastante colagênio, que protege no fundo as artérias. A grande diferença para as veias é que a musculatura lisa é muito menor, temos menos musculatura lisa nas veias do que temos nas artérias. E há um propósito para isso, e o propósito é basicamente a vasoconstrição que obriga o espaço arterial. Temos um sistema de pressão baixa e de pressão alta, e portanto essa variação de pressão e esse aumento de pressão obriga a que haja mais estímulo da musculatura lisa para a vasoconstrição das artérias. A vasoconstrição das artérias tem várias importâncias que têm a ver com as pressões hidrostáticas, tem a ver com a regulação da pressão arterial, tem a ver com vários fenómenos, e portanto é um sistema de maior pressão comparativamente com o sistema de baixa pressão que existe nas vénulas. Apesar das veias e das vénulas terem musculatura lisa, tem uma menor quantidade de células de musculatura lisa. Uma outra imagem que mostra a mesma história, uma lâmina basal, uma lâmina de elastina interna, temos outra externa que não está aqui também desenhado, temos o endotélio, que são depois, dependendo de coisas, mas são células endoteliais que têm várias funções. Estas células endoteliais têm várias funções de produzir várias substâncias que têm a ver com fatores de crescimento, têm a ver com substâncias inflamatórias ou pró-inflamatórias, ou imunitárias, têm a ver com fatores de anticoagulação, antitrombócitos, enfim, tem a ver com produz várias coisas, e depois forma uma barreira matriz extracelular, que de facto são algumas substâncias é que conseguem sair com mais facilidade, as outras precisam de alguma ajuda em determinadas circunstâncias, e que têm lá dentro uma pressão chamada pressão hidrostática, sempre a favor de facto da saída de algumas substâncias com alguma facilidade para suprir as necessidades metabólicas. Depois, em determinadas condições, estas células endoteliais afastam-se através de umas proteínas que formam uns gap, umas proteínas seletivas, tipo P, enfim, depois consoante determinadas condições, estas janelas de endotélio afastam-se mais ou menos para saírem mais substâncias ou menos. Temos uma túnica média de células de musculatura lisa, temos uma lâmina então elástica cheia de fibrinas e elastinas,
uma túnica média de células de musculatura lisa, depois temos uma túnica externa, ou também chamada de adventícia, que forra a artéria, que lhe dá alguma consistência e rigidez e proteção. Né? As doenças vasculares, de facto, desenvolvem-se então por dois mecanismos principais, sobretudo estes dois, que têm a ver com o estreitamento e a obstrução do lúmen dos vasos sanguíneos, que estão muito associados a fenómenos de tromboembolia e de aterosclerose, e depois quando os trombos embolizam-se, viajam, ou placas de ateromas, isto chama-se de facto tromboembolismo, viajar, etc. Mas antes destas, migrar esses bocadinhos, mas antes disso acontece com muita frequência associado a este estreitamento e obstrução do vaso sanguíneo, está muito associado às tais ateroscleroses como início de uma arteriosclerose. Isto basicamente vai acontecendo com a idade e com alguns hábitos de vida. Outro dos mecanismos principais relacionados com a doença vascular tem a ver com o enfraquecimento das paredes dos vasos, causando dilatação e causando aneurismas. A hipertensão arterial é um fator de risco, acelera esta aterogênese e causa alterações degenerativas nas paredes de artérias, e a arteriosclerose então é esta doença muito intimamente relacionada com a hipertensão arterial. Por isso é que a hipertensão é tão importante, ou a tensão arterial é tão importante estar regulada, equilibrada, e quando há hipertensão, que tem muitas causas também, mas estar controlada. Por incrível que pareça, há pacientes que chegam às vezes à consulta com queixas no membro inferior, outras vezes queixas de cefaleias, etc. E que uma das coisas que devemos fazer é exatamente medir a pressão arterial, palpação dos vasos sanguíneos, palpação das artérias, medir o índice tornozelo braquial, etc. A semiologia clínica cardiovascular, e por incrível que pareça, às vezes temos pacientes com uma tensão arterial a 200 milímetros por mercúrio, tensão sistólica, completamente descontrolada, a hipertensão arterial, e isso sabe-se que leva exatamente à agressão das paredes das artérias, essa tensão arterial não controlada. A arteriosclerose, ou seja, o endurecimento das artérias, como consequência de processos inflamatórios, é este endurecimento, espessamento e perda da elasticidade das artérias, e as veias têm bastante elastina e fibrina. Há algumas doenças que levam a alterações desse colagênio, das fibrinas e elastinas, algumas doenças do colagênio, mas em condições normais tem viscoelasticidade, e é o espessamento e a perda dessa elasticidade da parede arterial que vai estreitando por enrijecimento, por obstrução, ficam menos elásticas, mais obstruídas pela arteriosclerose, pelos os fenómenos consequentes da arteriosclerose, e eventualmente em condições mais severas pode causar isquémia mais distal. Então, estas lesões das paredes do endotélio estão, as células endoteliais são aquelas dos vasos, estão relacionadas fisiopatologicamente com a aterosclerose e outras lesões vasculares, como a hipertensão vascular, trombose e aneurisma. Lesões vasculares hipertensivas, o aumento da tensão vascular, fruto do enrijecimento e do endurecimento destas paredes, mas há outros fenómenos de trombose, que leva a tromboembolismo, que só significa o descolamento de algumas daquelas substâncias, aneurisma, enfraquecimento das paredes da artéria. A aterosclerose, que é muito conhecida, é um tipo de arteriosclerose, eu diria que é uma das consequências da arteriosclerose, que mostra que há presença de lesões na túnica íntima, no endotélio, designadas por ateromas, ou também placas ateromatosas ou ateroscleróticas. Essas placas têm componentes principais: lípidos, gorduras, células musculares, células inflamatórias, de caráter inflamatório, macrófagos, etc. Um aumento da migração, formam uma cap, formam um chapéu, uma cúpula, uma cápsula à volta desta zona de lesão, que engloba lípidos, gorduras,
depósitos de cálcio, trombos, células imunitárias, mais células musculares que migram, substâncias inflamatórias e pró-inflamatórias. São as componentes principais destas placas de atromos. Podemos ver esta capa que eu falava, fibrótica, temos está uma placa de atroma, temos um centro chamado centro necrótico, com detritos de células, de bocadinhos de colesterol, de cálcio, e depois temos a envolver esta região necrótica células musculares que migram e que se produzem para manter alguma da funcionalidade da parede da artéria, macrófagos, linfócitos, colagênio, elastinas, proteoglicanos e, obviamente, a neovascularização daquela parte da parede. As artérias têm um vasa vasorum, são muito vascularizadas, dependendo das artérias, e, portanto, esta migração de células para colmatar esta área necrótica. O que se pode ver claramente na figura é que isto forma aqui uma saliência que pode levar a obstrução parcial ou total da artéria. Podem provocar obstrução mecânica do lúmen vascular e podem romper, evoluindo para trombos e trombose. Enfraquecem a túnica média, aquela túnica muscular subjacente, e o enfraquecimento dessa túnica muscular pode levar ao enfraquecimento até da própria artéria e provocar aneurisma. E, portanto, temos aqui a ideia de obstrução numa placa estável, em que já há a formação de uma cápsula fibrosa para revestir esta zona da placa da tromba, mas depois nota-se claramente a obstrução da artéria nesta zona do próprio lúmen, não é? Fica obstruída, neste caso, parcialmente. Podemos ter então uma obstrução parcial com obstrução e diminuição do fluxo, ou uma obstrução total nas paredes das artérias. Esta ideia da bifurcação dos microvasos e vasos de porte médio e depois microvasos tem a ver com isto, tem a ver com, é mais fácil o depósito destas gorduras, destes lípidos, destes bocados de colesterol e de cálcio, é mais fácil depositarem-se e criam mais obstrução em vasos mais pequenos, de menor calibre, e nas bifurcações. É mais fácil do que em artérias principais de grande diâmetro, onde não se notará tanto a obstrução, a não ser que a coisa já esteja muito acumulada. Mas basicamente por a ação do fluxo sanguíneo que vai empurrando estas substâncias, quando encontram bifurcações ou estreitamentos, porque as artérias vão se formando em arteríolas e meta-arteríolas e capilares, e à medida que se vão afunilando, também o seu espaço, o seu diâmetro natural é mais pequeno, onde é mais fácil depois depositarem-se estas, então, substâncias. E passamos a ter, no caso destas obstruções parciais, aquilo que é aquilo que devia ser um fluxo normal, um fluxo sanguíneo normal, que é considerado um fluxo laminar, que é um fluxo importante para a velocidade do fluxo sanguíneo, e tem outras importâncias, nomeadamente a estimulação das próprias células endoteliais e dos fatores que as células, e das substâncias que as células endoteliais promovem e produzem, tem uma importância também nessa estimulação das próprias células endoteliais. O fluxo turbulento é um que acontece sempre que há condições mecânicas em que as forças de inércia vencem as forças viscosas, que é o exemplo do fluxo turbulento. Enquanto o fluxo laminar deve ser um fluxo que é maior, mais rápido, mais veloz no seu centro, o fluxo turbulento é um que não é mais rápido no seu centro e exerce mais pressão nas paredes das artérias, portanto nas paredes da túnica íntima, e depois por consequência no resto das paredes da artéria, exatamente porque embatem em estreitamentos e em placas de ateromas no tecido arterial. E, portanto, esta velocidade e rapidez do fluxo sanguíneo está dependente, e a resistência que causa este fluxo sanguíneo dentro das artérias está dependente de vários fatores. A velocidade está dependente do diâmetro dos vasos. Quanto menor diâmetro, mais rápido, tipo mangueira, quando se aperta a mangueira mais rápido é o fluxo.
Um, E em pequenos vasos, em microvasos e em capilares, o fluxo sanguíneo deve ser exatamente mais lento, e é mais lento porque a área de secção transversa é maior, mas se tivermos um estreitamento dos vasos, isso significa que temos uma maior velocidade do que aquela desejável. E para além disso, a velocidade do fluxo sanguíneo também depende da... e no fundo a permeabilidade deste fluxo, deste sangue para os tecidos, depende de várias coisas, depende da viscosidade do próprio sangue, da densidade das paredes das artérias, são menos elásticas ou mais endurecidas, depende da distância que tem que percorrer, depende das dimensões então das paredes arteriais. Então há vários fatores aqui que podem influenciar no fluxo e na velocidade. E isso vai influenciar na própria permeabilidade dos tecidos, até porque se tivermos uma obstrução parcial, eventualmente vai acabar por não conseguir suprir as necessidades metabólicas dos tecidos. De uma forma mais simplificada, podemos ter um fluxo laminar em condições normais e um fluxo turbulento, a embater aqui nesta obstrução das placas ateromatosas, e podemos ter aqui uma equação simples de hemodinâmica que diz que a velocidade do fluxo está dependente de uma equação, não é? Podemos dizer que quanto maior a resistência do fluxo sanguíneo dentro das artérias e menor a velocidade, diminuição do fluxo sanguíneo. Podemos dizer também, de outra forma, que a velocidade do fluxo sanguíneo depende da variável a velocidade depende do fluxo, quanto maior o fluxo, maior a velocidade, quanto menor a resistência encontrada no vaso, maior a velocidade. De outra forma, quanto maior a resistência encontrada num vaso, menor o fluxo e também menor a velocidade. A resistência, em termos de equação de hemodinâmica, podemos pensar na resistência como dependendo da resistência, depende da viscosidade do sangue, depende do comprimento dos vasos sanguíneos, depende do raio, do diâmetro dos vasos sanguíneos. Quanto menor o diâmetro, mais resistência, é uma das formas até de regulação da pressão arterial. Quanto mais viscosidade tem o sangue, mais resistência oferece. Quanto maior o comprimento dos vasos sanguíneos, também mais resistência. Isso, mais resistência significa alteração do fluxo, menor o fluxo. Quanto menos resistência, maior o fluxo, maior a velocidade linear no fluxo linear, maior velocidade no fluxo linear. Porquê? Porque não tem resistência e o fluxo é maior. Quando tem a resistência, quanto mais resistência tem, o fluxo, a velocidade do fluxo diminui, temos a passar a um fluxo chamado turbulento e também a velocidade do mesmo diminui. E basicamente é isto que faz com que haja alterações de permeabilidade, de fluxo, de suprimento sanguíneo dos tecidos. Em condições mais severas, em que, desculpem então, o barulho de uma moto, em condições mais severas em que de facto o aporte sanguíneo não é suficiente para colmatar as necessidades metabólicas, então passamos a ter um paciente sintomático. A anamnese é absolutamente importante, né, no diagnóstico ou na suspeita de doença arterial periférica. A doença arterial periférica é uma doença progressiva, é multifatorial e está associada a pelo menos um fator de risco cardiovascular, isto é importante, e mais frequentemente à tal aterosclerose que eu falava. A diabetes e o tabagismo foram também identificados no sentido de aumentar a probabilidade de desenvolver doença arterial periférica. Outros fatores de risco são sexo masculino, a hipertensão, a dislipidemia, os níveis de proteína C reativa relacionado com inflamação e a insuficiência renal. A insuficiência renal está relacionada com... quer dizer, a doença arterial periférica tem várias causas e, portanto, a insuficiência renal, na medida em que o rim na medida em que passa 20% da circulação sistémica
passa a cada minuto, passa pelo rim. O rim é, entre muitas coisas, um órgão importantes na regulação da pressão arterial e do controlo eletrolítico do sangue, não é? E, portanto, a insuficiência renal está na grande base também como uma das consequências da desregulação da pressão arterial e da própria agressão e acumulação de sangue, sobretudo nos membros inferiores. As diretrizes do American College of Cardiology, American Heart Association, consideram os seguintes indivíduos em risco para a doença arterial periférica nos membros inferiores: idades superiores a 65 anos, idade entre os 50 e 64 anos com fatores de risco, história familiar ou placas de traumas, idades inferiores a 50 anos com diabetes e outros fatores de risco, tabagismo, hábitos alimentares, todos os indivíduos com doença aterosclerótica conhecida noutros locais, por exemplo, nas carótidas ou coronárias na angina de peito. Muitos doentes com doença arterial periférica são assintomáticos, falámos disso há pouco. Se os sintomas estiverem presentes, o mais prevalente é a dor nos membros inferiores, é a mais comum, com 3 padrões diferentes: uma dor claudicante, uma dor isquémica e miálgica isquémica, pela isquémia, e uma dor que não é uma dor comum, é uma dor estranha. A dor claudicante, o claudicar, dizer claudicar, está só associado a estes compromissos vasculares, e não propriamente ao coxiar, de origem musculoesquelética. Claudicar é exatamente pelo suprimento ou diminuição do aporte de oxigênio e de sangue para tecidos. A dor isquémica, que tem a ver também com esta relação da isquémia, e a de uma dor que é uma dor atípica, não é? Que não é uma dor comum. 10 a 35% dos casos relatam claudicar. A claudicação pode ser unilateral ou bilateral e é descrita como fadiga, dor aguda, dor ardente, que obriga a claudicar ou a coxiar. E a localização da dor normalmente é na parte posterior das pernas, mas depende do local de oclusão. Pode ser mais em cima, nas artérias femorais, ilíacas, enfim. Normalmente são nas artérias mais inferiores, mais estreitas. Temos várias, artérias tibiais, pediosas, etc. Popliteias, etc. O claudicar é consistentemente induzida a claudicação pelo exercício, ou seja, agrava com o movimento e aliviada com o repouso, tipicamente ao fim de uns minutos. No caso de uma isquémia, de uma perfusão, de uma diminuição severa da perfusão isquémia, os pacientes podem relatar estas dores isquémicas, miálgicas isquémicas, que são contínuas e mesmo em repouso continuam com a dor. É frequentemente localizada no antepé, na artéria pediosa, e notavelmente para efeitos de diagnóstico diferencial, a dor de repouso isquémico é agravada pela elevação dos membros inferiores. Em condições mais severas, ainda podemos agravar mais a dor se elevarmos os membros inferiores. É muitas vezes difícil distinguir da neuropatia. Temos aqui eventualmente um critério de diagnóstico em que podíamos diferenciar como é que se comporta a ardor só pelo simples facto de termos as pernas para baixo ou pelo facto de termos as pernas para cima. Importante o diagnóstico diferencial, de quando elevamos as pernas para cima, não ao mesmo tempo não fizermos um straight leg raising com uma dorsiflexão, ou seja, um laseg, porque senão ficamos na dúvida, não é? Mas só o simples facto de ter as pernas para cima em condições mais severas, porque isso diminui por ação da gravidade ainda mais o aporte sanguíneo, se essa condição, se essa posição ainda agrava mais os sintomas. Portanto, dor de tipo aguda, que exacerba com o exercício, que depois não melhora com o repouso, ou durar muito tempo a melhorar com o repouso, e que ainda se exacerba com as pernas para cima, eventualmente importantes para o diagnóstico diferencial. Às vezes difícil distinguir da neuropatia, porque a neuropatia é uma dor forte, é uma dor aguda, não tem que estar associada a sintomas de parestesias ou etc. A elevação da perna muitas vezes causa mais dor. É importante aqui a diferenciação, se é com dorsiflexão, se é com o pé em neutro, se é com a adução ou rotação interna da coxa, se é o slump, se é só as pernas para cima. Podemos pôr as pernas para cima, mas em 90 graus, por exemplo, só para alterar as forças da gravidade. E, portanto, aqui dados importantes para o diagnóstico diferencial. E ainda assim, podemos concluir
que pode ser que pode ser difícil de distinção em neuropatias periféricas. Claro que quanto melhor e mais rigoroso for o nosso diagnóstico diferencial, melhor. E o nosso exame neurológico. Avaliar a sensibilidade fina, a sensibilidade grosseira, a sensibilidade à dor, a sensibilidade à temperatura, os reflexos, o straight leg raising, o slump, não é? O scratch collapse test, enfim, há muitas coisas que podemos fazer para diferenciar. A isquemia aguda apresenta-se tipicamente com um início súbito, agudo, de um ou mais dos chamados 6 Ps, dos 6 Ps. Pain, normalmente na região da oclusão. Pallor, palidez. Pulseless, diminuição ou enfraquecimento do pulso periférico correspondente, pulso parvus, ou ausente. Parestesia, está ali um erro, parestesia. Paralisia, ou plegia de perda de força, ou mesmo parésia, perda de força, diminuição da força, pela dor e pela contração isquémica miálgica, não é? Paralisia, enfim, e perished no sentido de temperatura, perished no sentido de quando se morre, fica frio, e portanto o corpo fica frio. E, portanto, dor, pain, pallor, palidez, pulseless, sem ausência de pulso ou pulso fraco, parvos, parestesias, paralisia e frio, temperatura fria na zona. São os 6 Ps em inglês. Na semiologia e na observação devemos então ter em conta se temos fenómenos de Raynaud, fenómenos de diminuição da vascularização. Os fenómenos de Raynaud têm aqui várias causas, mas podemos ter esta então, diminuição da vascularização periférica, o fenómeno de Raynaud. Quando falamos em doença vascular periférica, não só a arterial, temos que pensar que existe doença venosa também, e na doença venosa podemos encontrar, ao contrário da doença arterial, o sinal de Godet presente durante, portanto, uma pressão de alguns, uma concavidade com alguns milímetros que fica durante alguns segundos associada a esta retenção de sangue associada às tromboses, às insuficiências venosas. Podemos ter fenómenos de hipocratismo digital, que estão muito associados às doenças venosas e arteriais, e não só, doenças pulmonares, etc. Portanto, a extensão da depressão, a magnitude e o tempo que demora a desaparecer, diz-nos os graus, então, do sinal de Godet, pode ir até minutos, enfim, e que estão associados, sim, às insuficiências venosas e não às arteriais. Mas na semiologia, no exame clínico, é importante exatamente distinguirmos entre insuficiência venosa e insuficiência arterial. Insuficiência arterial, aquilo que eu disse, as queimbras, a dor miálgica de isquémia, a fadiga muscular pela isquémia, exacerba com a atividade física, tem tendência a recuperar ao fim de alguns minutos. Dor em repouso, em condições mais agudas, mais severas, mesmo assim a dor isquémica pode-se continuar em repouso. Em condições mais agudas, em condições menos agudas, menos severas, pode melhorar e melhora com repouso, e membros inferiores na vertical no sentido de para baixo. Em condições mais severas, piorava como, ainda assim em repouso, continuava a dor e piorava com os membros superiores elevados. Então aqui membros inferiores na vertical significa para baixo, com melhoria. Isto seria, então, nas condições mais severas, não é? Estes dois fatores aqui. Insuficiência venosa, em termos de diferenciação, estamos a falar da oclusão total ou parcial numa artéria, ou artérias de menor calibre, ou microartérias. Doença vascular, insuficiência venosa, basicamente estamos a falar das veias superficiais, que normalmente não dão grandes chatice, e as veias profundas. Sinais também de fadiga muscular,
muscular, enfim, por estase sanguínea, exacerba com esta fadiga muscular, exacerba com ortostatismo, portanto, enquanto as doenças arteriais exacerbam com atividade física, esta exacerba com a posição ortostática, em pé, melhora com a atividade, porque a atividade muscular é importante nos membros inferiores para o bombeio do sangue venoso, e melhora com os membros inferiores elevados, porque favorece também então a circulação venosa. Pele fria, a tal palidez seca, rubor, eventualmente aquela ideia de eritemas e rubor da diminuição da vascularização, sobretudo da vascularização periférica, depende da severidade da coisa. Edema não existe, edema, a não ser que haja insuficiência cardíaca, e então podemos ter edema se houver associado uma insuficiência cardíaca, em que o coração não é forte o suficiente para bombear sangue, e o sangue vai se acumulando por também a ação da gravidade para os membros inferiores, mas de resto não existe edema. Edema está presente na insuficiência venosa, fim de dia sobretudo, o pulso está diminuído, ou ausente, o pulso parvos e tardos está diminuída a sua força, a sua amplitude, e está mais fraco e está mais lento. Na doença venosa o pulso está presente, estamos a falar de veias, não estamos a falar de artérias, o pulso só existe em artérias, palpável em artérias. A pele estará mais quente, está mais endurecida na doença venosa. Pode, em condições mais severas, ficar mais cianótica também eritemas, se for mais, depois depende se é mais veias superficiais ou mais profundas, têm tendência as úlceras a não serem tão dolorosas, como no caso da isquémia arterial. Trombose venosa profunda é aqui a condição mais, nas superficiais normalmente não chama assim tanto, não há assim tanto problema, mas na trombose venosa profunda é importante o desenvolvimento destes trombos, e que estes trombos podem viajar, isto chama-se embolia, embolismo, embolizar, e o problema aqui nas veias é que depois vão entrar pela veia cava inferior e vão chegar aos pulmões, e quando chegam à aurícula direita, ventrículo direito e depois aos pulmões, vão encontrar capilares cada vez mais estreitos, e aí provocar uma embolia pulmonar e obstrução de capilares pulmonares. Os sintomas de embolia pulmonar incluem a taquipneia, dor no peito e morte súbita. Sinais e sintomas de trombose venosa profunda, em condições severas, em condições severas, dor, pele muito rígida, com grande edema, veias dilatadas, aqui associando a condições mais severas, eventualmente o sinal de Roman positivo, embora o sinal de Roman, os estudos falam que não é nada específico para a doença venosa, também é para a arterial, também é para a miálgica, também é para outras condições, as artérias também dão muita dor, e portanto não é um sinal específico. Curiosamente, há pessoas com doença venosa, com trombose venosa profunda, cujo sinal de Roman está negativo, e portanto, enfim, é o conjunto desta observação. A temperatura mais quente, mais endurecida, com um edema óbvio, com muita sensibilidade, com eventualmente veias varicosas visíveis, dor que piora com ortostatismo, melhora com as pernas para cima, história de doença, enfim, cardiovascular, faz diagnóstico para trombose venosa profunda. Outras, para além da observação, é uma avaliação chamada índice braquial tornozelo, Ankle Brachial Index, que é basicamente comparar a pressão sistólica braquial com a pressão sistólica do tornozelo na artéria pediosa, e dividir, ou seja, subtrair a pressão sistólica do tornozelo pela pressão sistólica do
braço. E depois enfim, faz esta subtração, depois tem um valor e consoante também este valor, mais ou menos gravidade, mais ou menos sugere maior ou menor gravidade de doença arterial periférica e maior necessidade de referência para a especialidade. A palpação dos pulsos deve fazer parte então da doença, da avaliação em cardiovascular, comparar a bilateralidade, em termos bilaterais, comparar a simetria, comparar o que é a frequência, o ritmo, a amplitude, a força, a condição do vaso, a tensão, e o pulso deve ser ao normal, bilateral, simétrico e eventualmente associado à doença arterial periférica temos uma condição do pulso parvos e tardos, ou seja, mais lento e mais fraco ou ausente. E basicamente devemos comparar os pulsos, mas estamos a falar dos membros inferiores, o pulso femoral, ilíaco, popliteu, da artéria posterior tibial e dorsal pediosa. Obviamente a pressão arterial faz parte da semiologia clínica. Raciocínio clínico. Este reconhecimento precoce é essencial para a gestão clínica e prognóstico e referência dos pacientes. O diagnóstico diferencial é necessário para estabelecer então esta contribuição relativa das patologias no caso de existirem comorbidades. Nos doentes com suspeito de diabetes deve ser usados testes específicos como os testes de monofilamento das neuropenes, por exemplo, para identificar a neuropatia periférica, a capacidade de se distinguir um toque de monofilamento por um toque de agulha, comparar a dor com um toque. Deve ser realizado um exame neurológico extenso ao sistema nervoso periférico, avaliar as vias de sensibilidade, a sensibilidade fina, a sensibilidade grosseira, a sensibilidade discriminativa, a sensibilidade vibratória, reflexos osteotendinosos, força muscular, exatamente pela imitação de sintomas, a não ser em condições severas, nas condições moderadas e ligeiras, às vezes imitam os sintomas uns dos outros. Usar testes de sensibilidade mecânica, por exemplo, o straight leg raising, elevação da perna estendida, ou o lazer, ou o slump, para exatamente diferenciar entre neuropatia ou radiculopatia de doença arterial periférica, o rastreio de pródromos da estenose lombar, por exemplo, ou da discopatia lombar, como é que os sintomas na perna ou no pé se comportam com a flexão do tronco, com a extensão do tronco, com a extensão mais rotação e eletroflexão, como é que a lombar, os movimentos da lombar se comportam com os sintomas mais distais. Isto é importante também para o diagnóstico diferencial, porque claramente se tivermos uma oclusão arterial distal, os movimentos da lombar não vão interferir com os sintomas, os movimentos específicos da lombar, ou os slumps, etc. E, portanto, os pródromos da estenose lombar, os sintomas na estenose lombar são tipicamente bilaterais, a parestesia dermatomal, um território de dermatoma, pode haver, às vezes também não há, mas enfim, fraqueza radicular, fraqueza muscular da inervação de determinada raiz que estamos a avaliar, alívio dos sintomas eventualmente nas estenoses, na flexão lombar, e, portanto, esta variação dos movimentos lombares em relação aos sintomas. E, portanto, esta pesquisa do exame neurológico, dos pródromos, da avaliação da sensibilidade mecânica de nervos e de raízes, pode ser útil, devem ser úteis, especialmente com suspeita de dor neuropática relacionada com estas dores lombares. E, portanto, diferenciar uma coisa da outra. E às vezes temos pacientes com as duas coisas em simultâneo, ou às vezes temos pacientes com queixas só no membro inferior e na região posterior da perna, e tipicamente diz que deve ser uma ciática, ou deve ser uma radiculopatia, ou deve ser uma ruptura muscular, e muito pouco frequentemente, a não ser que os sintomas sejam mesmo severos e os sinais sejam mesmo severos, pensa-se em doença arterial periférica. Os doentes assintomáticos e aqueles com condição intermitente são geralmente encaminhados para os cuidados primários. E depois, o que é importante? É importante controlar os fatores de risco. O tabaco, controlar a tensão arterial, controle da hemoglobina glicosilada, a prescrição de antiplaquetários, parte dos médicos, e perda de peso, doentes de excesso de peso, terapia de exercício, são um pilar fundamental para a gestão destes pacientes. E, portanto, o profissional de saúde, como o osteopata, de primeiro contacto, diria que tem uma importância extrema. Só vou falar de dois casos, que foram dois casos que marcaram, um caso de um senhor naquelas idades dos 65 anos, que muito ativo, reformado, tinha começado a fazer ginástica, exercício físico depois da reforma, passadeira, caminhadas, etc, etc,
e tudo ótimo, tinha muito cuidado com o que comia, e há um dia que sento uma dor facada aguda no gêmeo direito. E é um paciente hipertenso, um paciente medicado para a hipertensão, e o diagnóstico por quem estava a acompanhá-lo foi de ruptura muscular, e ele andou assim ainda uns dias, com uma dor lancinante, assim que começava a andar, ou pelo menos ao fim de uns minutos da caminhada, principalmente se aumentasse a intensidade da caminhada, aparecia-lhe a tal dor, começava a claudicar, e resolveu então depois interromper a atividade física, e porque tinha uma ruptura muscular ou um problema tendinoso, foi recomendar ir a um osteopata. E pronto, o osteopata neste caso fui eu, e depois da avaliação da semiologia cardiovascular e neurológica foi relativamente fácil, ou foi fácil perceber que não era eventualmente uma ruptura muscular, mas sim eventualmente uma outra causa, nomeadamente uma insuficiência vascular periférica. Neste caso, neste senhor tinha um quadro de diabetes e tinha uma tensão arterial que, apesar de estar a ser medicada, não estava a ser regulado, e aparentemente também não comia assim tão bem quanto isso, e aparentemente também tinha fatores de stress, etc. Tinha ali um conjunto daquele quadro clínico típico. E, portanto, começou a fazer medicação antiagregante, enfim, anticoagulante, etc. E outro caso, era um caso que chamou muita atenção, marcou-me bastante, porque era uma senhora em clara agonia, agarrada mesmo à região popliteia e aos gêmeos da perna, e que já andava a tentar marcar consulta há cerca de 2 semanas, já tinha ido às urgências, uma urgência num hospital e acho que outra num centro de saúde ou numa clínica privada, e ambas as vezes medicaram-no para uma ciática. A senhora, quando foi avaliada, tinha uma dor muito, finalmente marcou consulta para mim, achando que era uma ciática, tinha uma dor muito localizada, muito forte, muito localizada naquela região, a palpação da região popliteia e de gêmeos era muito dolorosa, o que não é compatível com uma ciática. A marcha, mesmo pouca marcha, pouco movimento, causava-lhe uma dor bastante aguda, lacinante, não típica. Não tinha quaisquer sinais e sintomas motores e de alteração de sensibilidade, sensitivos. A palpação do pulso popliteu era impossível de ser feita, não só porque lhe doía, como parecia que não conseguia sequer sentir pulso, e quando lhe tira a pressão arterial, tinha uma pressão arterial a 200. Bem sei que a senhora estava sistólica a 200 e diastólica, já não me recordo bem, mas 120, a senhora estava estressada, estava com dor, é normal ter, mas medi-lhe a pressão arterial 3 vezes e assim estava. Paciente hipertensa, medicada ainda mais, e a compressão nos gêmeos era dolorosa, a dorsiflexão do pé era bastante dolorosa naquela região, estava mais fria a região popliteia e, portanto, pareceu-me de todo doença arterial periférica. E realmente encaminhei a paciente logo nesse dia para o hospital e, graças a Deus, foi então diagnosticada nesse mesmo dia ou nessa mesma noite com doença arterial também periférica. A tensão arterial foi controlada também, estava uma hipertensão. E porque é que daí esta vontade de ter feito este vídeo, apoiada neste estudo recente deste ano, de uma preocupação também de outra área, de outra profissão, também da terapia manual, também de primeiro contacto, como a fisioterapia, e sempre chamando a atenção para esta necessidade absoluta da responsabilidade, de sentir responsabilidade enquanto profissional de primeiro contacto, para não deixar escapar situações, sobretudo situações severas, como estas que eu descrevi.
uma série de referências bibliográficas. O primeiro estudo que lançou, então, a ideia para este vídeo é este logo que está em primeiro lugar. E pronto, espero que tenham gostado e até uma próxima.